Gente, uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uma honra, é uma oportunidade estar com vocês nesse momento tão desafiador, inédito. É alguma coisa que na história da humanidade a gente não tem nem historicamente uma referência como essa que nós estamos vivendo, que impacta diretamente, e eu sempre vou falar sobre isso, em três grandes pilares de vida, tá? O pilar da saúde, o pilar do relacionamento e o pilar do desempenho, a forma de a gente trabalhar. Está mudando. É uma outra ordem mundial que nós ainda não temos o novo script. Nós vamos precisar desenvolver esse novo script. Então, eu vou compartilhar aqui o slide para vocês poderem acompanhar o raciocínio que eu construí aqui a princípio, para a gente poder ter uma linha de conceitual e também uma linha de metodologia, tá? Então, assim, de onde que vem essa ideia de a travessia? É uma metáfora. Eu sou uma psicóloga que, por formação de origem, eu sou uma psicóloga organizacional. Então, eu me formei como psicóloga organizacional, comecei como estagiária da Johnson & Johnson, trabalhei durante 2 anos, fui para o Grupo Pão de Açúcar, onde eu passei 5 anos, e do Grupo Pão de Açúcar, bati asas e voei para empreender, onde eu abri, né, a Academia Emocional, e nós já temos aí um tempo grande, né, desde 1991 que a gente está atuando. Então, toda a minha trajetória, ela se inicia como uma psicóloga organizacional. Depois, eu já vou atuar dentro desse ambiente, por isso eu acabei fazendo pós-graduação em marketing, por isso eu acabei procurando metáforas para trabalhar dentro do treinamento e desenvolvimento, porque foi toda a minha vida em cima disso, tanto na Johnson & Johnson como no Grupo Pão de Açúcar. E aí eu acabei usando muito nos meus treinamentos as metáforas esportivas e tive uma grande oportunidade de entrar no ambiente mais do esporte. Em 93, então, eu começo e faço essa dobradinha até hoje. O que eu aprendo com empresas que eu posso levar para o ambiente esportivo, o que eu aprendo com o esporte que eu posso trazer para o ambiente empresarial. Então, a travessia é uma metáfora dentro da modalidade, dessa modalidade que é muito particular, com quem eu até nem trabalho, mas eu acompanho, e ela traz para nós algumas aprendizagens muito legais, porque ela faz a gente refletir sobre o ponto de vista metafórico, o que a gente está vivendo aqui agora. Então, há 2 semanas atrás, eu fui contatada pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, com uma solicitação empresarial para eu criar um webinar voltado primeiro para os colaboradores, e esses colaboradores da APAS, que são da estrutura da associação, e com possibilidade de também fazer alguma coisa com os associados, que é esse público que está aí na linha de frente nos supermercados. Então, a gente fez essa apresentação na semana passada. Com o resultado dos feedbacks que eu tive, eu fiquei tão assim feliz de poder provocar algumas reflexões, mostrar que a gente pode ter uma atitude mental mais positiva diante dessa situação, que eu acabei abrindo isso para clientes, familiares, amigos, e divulguei. Só que foi assim, eu fiz essa divulgação numa quinta-feira da semana retrasada. Quando eu acordei, eu estava com 6 inscrições, era o máximo que eu poderia dispor. Então, eu automaticamente já abri uma nova sala, e essa já é a terceira turma com quem eu trabalho aí com esse mesmo tema. Só para vocês terem uma noção, eu fiz agora, sexta-feira passada, uma segunda turma, e o pessoal, né, dessa segunda turma nem sabia, mas eu já tenho uma nova agenda para a APAS, que vai acontecer no dia 14, para esses associados, já está fechado esse programa, esse webinar. É basicamente usando essa metáfora, mas eu tenho um briefing para esse público que está também lidando com a linha de frente, os clientes, né? Que chegam com muitas inseguranças também. E agora à tarde, a turma que assistiu, a primeira turma que assistiu, solicitou uma continuidade. Então, a gente já tem uma nova agenda para segunda-feira que vem, antes mesmo da turma do APAS, dos associados APAS, uma continuidade, que é como a gente lidar com a questão da ansiedade e da depressão que pode estar se apresentando aí nesse momento. Então, assim, no meio de uma situação
de desafio difícil que a gente está tendo que se reinventar, o fato da gente estar tentando ajudar as outras pessoas pode fazer uma roda de clientela girar. Então, eu fico muito feliz, agradeço a confiança de vocês, né? E espero que essa seja uma oportunidade de refletir, tirar algumas lições e dar uma ajustada nas sementinhas que a gente pode plantar em relação ao essa trajetória, essa travessia que a gente vai finalizar em algum ponto que a gente ainda não sabe do nosso futuro, tá? Então, vamos fazer um pequeno exercício inicial, que é o seguinte, olha, todos nós fomos convocados, né, para uma travessia. Imagine que você foi convocado para uma travessia, literalmente, né, onde você vai fazer a travessia fazer a volta ao mundo, fazer uma travessia, ou viver uma experiência dentro de uma modalidade esportiva que você não tem conhecimento, você não vive isso. Então, assim, primeira coisa, quando a gente é convocado, ou quando algum desafio se apresenta para nós, que a gente não se sente competente, ou que a gente não está preparado, é uma experiência nova, a gente tem aí um futuro desconhecido, a gente tem, além disso, o isolamento físico, que não é um isolamento social, porque a gente tem a tecnologia, as redes à nossa disposição, mas é físico, a gente não tem esse contato, né, no tete a tete aí. Isso leva a um momento de incertezas. As incertezas, elas vão provocar nossa emoção primária, que é o medo. O medo, ela é a base para a ansiedade. E a ansiedade é uma das emoções mais desconfortáveis, porque a ansiedade, ela mexe com todo o nosso corpo. Batimentos cardíacos aumentam a respiração, a gente sente muito na pele, literalmente, emoções muito desconfortáveis em relação à ansiedade. Inclusive, por exemplo, atletas, quando estão muito ansiosos, eles perdem o foco de atenção, aumentam o nível de ativação, isso tudo descompensa. Então, nós precisamos entender como que a gente faz para equilibrar melhor, para a gente poder fazer uma autogestão dessas questões mente, corpo, né, e comportamento e relacionamento. Eu vou até colocar o Psy, né? O que eu penso define o que eu sinto, então eu tenho que estar vigiando o que eu estou pensando, eu tenho que estar colocando na tela mental um conteúdo de mais qualidade, porque se eu estiver ligado no canal do terror, não tem como me sentir feliz. Então, como é que a gente faz para gerenciar um pouco melhor, assumir um pouco melhor a parte que nos cabe? Então, eu gostaria de dar para vocês um primeiro ponto de referência, de reflexão dentro dessa... A gente já estamos fazendo a travessia. Então, o que a gente pode fazer para minimizar essas questões? A primeira dica, que talvez seja uma das mais valiosas, a gente pode se reportar ao sentido dessa travessia, né? Tem um trabalho do Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, que foi levado a um campo de concentração, por onde ele passou durante 2 anos lá, as piores experiências da vida dele, a gente pode imaginar. Quando ele foi para lá, ele construiu um propósito na vida dele. Primeira coisa que ele colocou como propósito foi sobreviver. Então, nós temos que aprender e encontrar mecanismos de sobrevivência. Sobrevivência clínica mesmo, para a gente poder, né, de alguma forma, evitar, e se não tiver como evitar, a gente conseguir aumentar a nossa capacidade de enfrentamento. Tentar ajudar a outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, com o conhecimento que a gente tem alguma coisa para compartilhar, para ajudar. E o terceiro que ele colocou foi aprender com essa situação para a gente, de alguma forma, sair ou poder reeditar ou ajustar e se tornar uma pessoa melhor, se tornar um profissional mais competente. Então, assim, esses três foram objetivos colocados por Viktor Frankl no campo de Auschwitz, né, durante um período de aproximadamente 2 anos que ele viveu. Com essa experiência, o que foi o aprendizado principal? Ele descobriu que as pessoas que tinham alguma coisa importante para fazer no futuro, ou seja, o significado daquela dor, daquela dificuldade, daquelas pedras no caminho, daquele dia a dia tão desumano, as pessoas que tinham algo para fazer em seu futuro, elas aumentavam a capacidade de enfrentamento. Não que diminuísse a dor, mas elas não focavam na dor. Elas davam significado, sentido àquela dor para poder dar continuidade e chegar aonde eles queriam. Um exemplo,
Um pai que a esposa tinha falecido também no campo de concentração e tinha 2 filhos ainda para criar pequenos. Então, ele aguentava aquela dificuldade do dia a dia porque ele tinha essa missão maior, esse propósito maior para superar. E também um pesquisador que passou a vida inteira desenvolvendo alguns trabalhos que, se ele morresse, toda aquela vida de estudos, de pesquisas, não ia ser aproveitado. Por quê? Porque ele não tinha ainda registrado isso. Então, ele precisava sair para poder, né, registrar e compartilhar isso com a humanidade. Então, uma coisa que o Viktor Frankl nos ensinou, que pessoas que têm algo importante a realizar no futuro passam a dar significado ao sofrimento, aumentando a capacidade de enfrentamento e sobrevivência, mesmo nas condições mais adversas, como um campo de concentração. Então, a primeira coisa é a gente perceber que qual é o sentido dessa nossa luta, né? Qual é o significado do sofrimento que a gente está vivendo? Para que a gente está? Então, a gente pode dar, cada um pode dar o seu. Eu quero sair dessa situação tecnologicamente mais preparada, porque a gente está com uma oportunidade grande de explorar. Eu quero sair dessa situação uma pessoa que possa estar olhando para o planeta de uma forma mais coletiva, para que a gente possa realmente assumir. A gente sempre fala de globalização, mas nunca vivemos a globalização como nós estamos vivendo agora. Então, qual é o significado desse sofrimento, dessa travessia para cada um? Esse ponto é tão importante porque praticamente a gente vai aumentar a nossa capacidade de enfrentar. E com isso a gente vai conseguir ter mais recursos internos para fazer esse enfrentamento. E aí, assim, a gente vai visitar um outro trabalho, que é um trabalho da psicologia positiva, basicamente da grande autoridade, que é o Dr. Martin Seligman, que ele fala que nós todos temos forças, virtudes, recursos internos. Algumas pessoas se sustentam na fé, que dá e abre mais o grau de esperança, porque a esperança aumenta o nível de otimismo. O otimismo impacta diretamente na persistência. Outras pessoas podem usar mais a coragem, né? Ou o bom humor. Então, todos nós temos um conjunto de virtudes, um conjunto de forças, e algumas dessas forças são mais evidentes dentro de nós. E se a gente puder reconhecer uma dessas forças ou algumas dessas forças e utilizar isso para esse momento, deixa eu colocar mais para cá, isso vai fazer com que, primeiro, a gente reconheça que a gente tem recursos internos para a gente aumentar o nosso enfrentamento. A gente pode usar isso para, ao longo da travessia, focando sempre onde a gente quer chegar, dando sentido e significado para esses momentos de dificuldade, a gente pode ir aumentando a resistência para consumo próprio e para a gente também compartilhar com quem está do nosso lado, seja família, sociedade, seja agora mais de uma forma mais tecnológica, né, uma interação mais online, tecnologicamente, não só online, e também a questão do desempenho, como é que a gente pode também aumentar ou aproveitar isso para dar uma ajustada em conhecimento, em habilidades, principalmente na questão... Hoje mesmo, antes de entrar com vocês, eu estava na reunião da Loca Engenharia, que eu vou fazer um webinar com essa empresa dia 9, dia 7 é hoje, dia 9 agora, às 18 horas. E aí teve esse problema do Zoom, né, que o Zoom é uma ferramenta que está sendo questionada e eles não quiseram usar o Zoom e eu já estava aprendendo a usar o Microsoft o Teams, que é uma ferramenta. Pronto, já aprendi uma nova ferramenta. Agora já estou procurando me informar a respeito de como faz para adquirir essa concessão para utilizar, né? E daqui a pouco eu já estou migrando, né, do Zoom para uma nova ferramenta com essa oportunidade de aprendizado, especialmente no lado da tecnologia. Então, assim, perceba qual é o seu ponto forte, aonde você se reconhece como uma força que você tem dentro dessas qualidades, né, propostas por Martin Seligman, que é uma virtude pessoal que você pode usar para consumo próprio, para se relacionar e também para melhorar o seu desempenho. Eu vou começar e vou puxar a fé, porque até eu brinco que eu tenho uma medalhinha aqui, tem escrito tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, assim, eu uso mais até do que religiosamente, eu uso mais para uma crença fortalecedora. Quando eu estou assim um pouco, né, dando aquela
desequilibrada, que isso acontece, sou um ser humano, mas aí eu já reedito na minha cabeça, tudo posso naquele que me fortalece, isso me aumenta o enfrentamento, me aumenta o meu vínculo com onde eu quero chegar, isso estabelece uma condição de recurso interno para eu poder pular nesse mar revolto, ao invés dele me levar, tentar fazer com que eu sempre direcione a minha energia para o ponto de chegada. E aí, quais são os principais benefícios desse exercício? Isso não é só para a saúde, isso também é para a melhoria de relacionamentos. A gente precisa ter um cuidado, porque a gente está convivendo hoje de uma forma diferenciada com o relacionamento, especialmente o relacionamento familiar. O relacionamento profissional, a gente está tendo que utilizar alguns recursos para poder fazer com que isso continue a ser estabelecido, e o nosso desempenho. Então, são os três benefícios, os grandes benefícios de a gente investir nessa travessia, aprendendo alguns fundamentos, né, que são os conceitos que a ciência nos oferece, algumas práticas, que eu já apresentei para vocês duas, que é foca lá onde você quer chegar, qual o propósito para poder aumentar o sentido. Então, quando a gente está lá superando uma adversidade, isso vai ser justificado. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu estou mirando nessa direção, usando os meus recursos internos, aqueles pontos que são minha força e as minhas virtudes, para que a gente possa aumentar a nossa qualidade de saúde, relacionamento e desempenho. E para uma mente vencedora, algumas crenças fortalecedoras também vão fazer parte aqui da nossa conversa. 2 semanas atrás eu vi uma entrevista do Abílio Diniz, que é um ícone, né, na parte de varejo. Ele é um grande empresário, né, mundialmente reconhecido, que fala uma coisa que é importantíssimo a gente ter em mente. O que aprendi com as crises é que elas começam, duram um certo tempo e depois vão embora. Toda crise passa. Isso é uma verdade. A gente não sabe o tempo, mas se a gente olhar para trás, quantas crises a gente já enfrentou, ou a gente já sabe que foram enfrentadas, quando a gente tem a parte da história, e que elas têm um final. E quando a gente sabe que tem um final, a gente precisa aumentar a nossa qualificação para essa travessia, para a gente poder, ao longo da travessia, sair da melhor maneira possível, com saúde, sair podendo ajudar outras pessoas, podendo passar o aprendizado tanto para nós como para essas outras pessoas, e a gente escalar dentro ou pelo menos, gente, minimizar. Se a gente não tem como sair picadinho, faltando um pedacinho, eu lembrei de uma cena agora, é muito, muito violenta, mas ela representa uma coisa que eu acredito quando a pessoa está em crise. Tem uma história de um rapaz que ele caiu dentro de uma caverna e ele ficou com o braço preso durante alguns dias e a água estava subindo e ele teve que tomar uma decisão. Para sobreviver, eu preciso cortar o meu braço. Ele pegou uma chave, cortou o braço. Antes de cortar, planejou como é que ele iria fazer para poder minimizar, né, a trajetória dele, para ele poder chegar no local e receber o auxílio, o socorro. Então, assim, tem horas que a gente vai perder um braço, né? Vai ter algumas perdas, né? Mas não perde a vida. Então, assim, a gente tem que procurar, se a gente não está verificando que vai sair ileso totalmente, a gente tem que fazer de tudo que tiver ao nosso alcance, tudo. Quando eu estou falando tudo, é tudo que tiver ao nosso alcance. Não pode faltar nada que a gente passou pela cabeça, alguma coisa que a gente possa fazer. Por quê? Porque se você tem esse compromisso de procurar fazer tudo da melhor maneira para poder sair dessa situação também da melhor maneira, você sai aceitando o resultado que vai acontecer. Porque você sabe que o que estava ao seu alcance, você fez. E aí, continuando um pouquinho mais, essa aceitação, ela, por exemplo, o medo, quando a gente resiste ao desconhecido, ele se apresenta para o jogo. O medo, quando a gente leva ao estresse, que é o contrário da felicidade, ou seja, a gente alimenta formas de pensar que vão desestabilizar o meu emocional e comportamental, eu vou alimentar esse medo. O medo é uma emoção primária que nós temos que aprender a enfrentar ele com aceitação. Como? O que está ao meu controle? Eu vou fazer de tudo. O que não está ao meu controle? Eu vou aceitar. Então, assim, porque a gente tem alimentação de
o que está ou não está no meu controle. E aí, gente, o exercício da régua nesse momento, ele é baseado no conceito que vocês depois vão ter até um vídeo do doutor, um argentino, sobre a régua do estresse. A régua do estresse é assim. O estresse máximo, qual que é o estresse maior que uma pessoa pode viver na vida? A perda de um ente querido. Nada está representando um maior sentimento de estresse. Perdas de maneira geral, não é só de entes queridos, não. Afetivamente, perdas que você tinha um vínculo afetivo muito grande. Isso tudo pode levar a nervosismo, preocupação, enfraquecimento, pessoal, é o contrário do empoderamento, da capacidade de enfrentar, e o pessimismo. O depressivo, ele tem um viés mental de olhar sempre para o lado negativo. E aí não vai dar certo, ele foca mais no que não deu certo, e aí a conclusão dele é, não tem nada que eu possa fazer. O depressivo, nós somos o país que, segundo a Organização Mundial da Saúde, antes do corona, era o 5º colocado no universo aí dos depressivos, dos transtornos de depressão. E em primeiro lugar nos transtornos de ansiedade. Então, se a gente já tinha esse indicador, esse índice antes do corona, vocês imaginem o que está acontecendo hoje, especialmente com as pessoas que têm esse grau elevado de ansiedade. E a depressão, a base principal do deprimido é esse viés negativo e pessimista. Olhar sempre... E não é só essa percepção pessimista, é que ele vê que ele não tem nada o que possa ser feito. E aí ele atira a toalha no chão. Ele não tem o que fazer, fica lá no cantinho, amontoadinho, esperando a situação passar. O contrário do estresse, o que está na outra ponta do estresse? É a felicidade, que hoje, antigamente, a felicidade era descrita como... É uma palavra que vem do felitas. Ela foi gerada, segundo a etimologia, como algo sorte, desígnio dos deuses. Então, veja, a origem da palavra felicidade, ela foi atribuída a questões externas. Eu não tenho como eu mesma buscar a felicidade, até Sócrates, que é uma grande referência nossa nos processos de coaching que a gente realiza, nos cursos que a gente faz, das palestras que a gente também promove. Assim, o Sócrates chegou e falou, nanani, nadinha. É responsabilidade do ser humano. Então, ele coloca a felicidade, né, para dentro de nós, até Martin Seligman chegar e dizer, felicidade é um estado mental, é um modo de você encarar a vida. Então, se você mudar a forma que você encara aquela situação, você muda o teu estado mental, consequentemente, a tua emoção ela vai se estabilizar ou vai aumentar. Então, esse é um exercício que do lado esquerdo é o extremo do estresse, do lado direito é a felicidade, tá? Então, assim, felicidade onde eu posso definir como bem-estar subjetivo, porque cada um vai atribuir ao seu estado de felicidade o que aquilo traz para você de felicidade. Felicidade é estar em uma casa segura, uma família constituída, com um cachorrinho, com as minhas plantas. Então, assim, mas na minha opinião, na minha percepção, esses são os ingredientes de bem-estar que, para mim, fazem sentido. Cada um vai atribuir aquilo que, para a pessoa, tem significado, tem sentido. Mas uma coisa é comum a qualquer um de nós, desfrutar do que a gente tem. Essa coisa de o que está faltando para nós, né, o que ainda tem para realizar, é algo que está sempre colocando lá para frente, que eu tenho que me esforçar, ok, faz parte de um processo de evolução. Porém, a gente não pode perder a noção, a percepção do que a gente já tem. Mas fazer uma lista mesmo. Poxa, eu tenho um computador, eu tenho uma câmera agora, que é uma câmera aqui extra, estou num ambiente seguro, eu tenho uma cama limpinha, eu tenho um banho para tomar, que é um banho quentinho, ou se quiser até posso tomar. Quer dizer, coisas que são absolutamente simples, mas que quando a gente perde, a gente acaba sentindo muita falta. Né? Como eu tive agora com meu pai, uma luta danada entre a vida e a morte, né? E infelizmente eu perdi meu pai agora no dia 16 de março, e tive de outubro até agora, pouco tempo atrás, muito tempo em UTI, muito tempo em hospital. Em UTI a gente não tem refeição, a gente não tem onde tomar banho. Eu tinha que pegar mais de 40 quilômetros para poder vir em casa tomar banho e voltar, num trânsito que me tirava muitas vezes
2 horas para ir, 2 horas para voltar, até eu encontrar um cantinho que tinha um banheiro com um chuveiro lá meio frio. Mas, gente, quando a gente perde um banho, quando a gente toma um banho, a gente vai, nossa, é restaurador, é maravilhoso. Então, assim, reconhecer e desfrutar do que a gente tem já nos eleva, tira a gente desse estado da régua aqui de estresse e já vai fazendo com que a gente aumente nosso nível de bem-estar e aumente o bem-estar pessoal para mim mesma, o bem-estar que eu adquiro, que eu promovo, ele vai ser compartilhado como uma onda, porque uma pessoa que se sente bem, ela vai ter um humor melhor, ela vai ter um estado de empatia maior, então a qualidade dos relacionamentos, e ela vai aumentar o seu nível de desempenho, porque se ela está, né, fazendo alguma coisa, ela vai fazer muito mais, com mais envolvimento. Isso tudo, para a gente ter a felicidade, para a gente sair dessa régua do estresse para avançar para o lado da felicidade, vai exigir esforço. Felicidade não cai no colo das pessoas, não cai no nosso colo assim, pá, chega, né? É uma ilusão a gente pensar que a gente fica sentadinho esperando a felicidade chegar. Não, é um estado de conquista diária. Então, e necessariamente como a gente se hidratar. Então, por exemplo, vou tomar uma aguinha aqui agora, dou uma hidratada. Daqui a pouco eu me sinto mais equilibrada na hidratação. Amanhã, mais tarde, eu já tenho que começar tudo de novo. Então, assim, é uma busca constante. Por isso que a gente tem que assumir o protagonismo da nossa própria felicidade, buscando entender as bases de fundamentação e as práticas, para a gente levar isso para o nosso exercício diário e poder se empoderar mesmo, fazer disso um mecanismo, um trabalho, né, de evolução. E eu vou destacar um outro ponto que é tão importante como desfrutar do que já tem, que é o otimismo aprendido. A gente não nasce nem otimista e não nasce nem pessimista. A gente aprende a ser pessimista quando a gente vai ver com quem a gente se relacionou, quem foi que nos educou. A gente traz muito desse software, né, de educação. E o melhor dos mundos, a gente pode aprender a ser otimista. A gente pode ampliar o nosso nível de otimismo aprendendo a base de fundamentação, né? Que é a gente, por exemplo, não é perder a noção de realidade. Até eu brinco que eu trabalho com atletas de futebol e às vezes eles chegam, hoje mesmo, agora depois desse webinar, eu vou atender um atleta que está em quarentena também, para tocar umas figurinhas, inclusive. Eu atendo uma atleta que está lá na Itália, dentro do meio do burburinho. Como é que a gente vê a parte da realidade? Pegando mais o ponto de vista do esporte, tá? Dentro de um jogo, quais são os possíveis resultados? A gente tem que prever, ou pelo menos imaginar quais são os possíveis resultados, porque a gente tem um quadro de referência mais real. Perder, empatar, ganhar. Ok, esse é o quadro de realidade. A possibilidade, você pode até dar percentualmente, tem 30% de chance de perder, 30% de chance de empatar, mais um pouquinho de chance de ganhar. Não importa percentualmente o que você tem de chance. Importa que, independente, né, de perder, empatar, você tem que definir o que você quer. Então, se você quer ganhar, essa é a direção de todas as suas ações, da tua mente, aquela coisa do propósito. É lá, nessa direção que eu estou colocando toda a minha energia e vou aguentar, suportar todos os desafios, porque eu sei aonde eu quero chegar e aonde eu quero chegar faz sentido para mim, é alguma coisa muito importante para mim. Então, ser otimista é você identificar o teu quadro geral e o teu papel nele, ou seja, como é que você pode fazer para usar toda os teus recursos, né? Recursos internos, recursos materiais, recursos de competências, né? As competências também nessa direção. E aí, gente, a gente hoje tem cursos que ensinam a ser felizes, né? Nós podemos aprender a ser feliz. Então, o Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que foi publicado. O Shaw Achor, ele é um professor que em 2008 ele lançou esse curso em Harvard e ele ficou meio assim, será que vai ter quórum ou não? Porque é um público tão, né, seleto, tão diferenciado. E para surpresa dele e dos coordenadores do curso, na primeira turma eles tinham 1.000 inscrições. Então é um tema que realmente as pessoas têm interesse. E esse livro, quem não conhece ainda, aqui embaixo
Deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês verem. Tem um link, quando vocês receberem, baixarem o PDF, clicando nesse link, eu poderia até apresentar para vocês aqui agora, clicando nesse link já vai abrir, é o resumo do livro. É um desenhozinho que conta lá os principais fundamentos e as práticas. É sensacional. É para ser consultado de vez em quando, não é só uma leitura que você, ou um vídeo que você só vai... Mas ele é curtinho. Essa apresentação que dá uma noção do livro, até aproximadamente 6 minutos. Agora, além disso, no final da apresentação nossa aqui, eu consegui o audiobook do livro completo. Então, a gente também pode ter acesso a todos os capítulos desse livro em audiobook. Então, você está fazendo lá uma esteira, fazendo um exercício, fazendo um relaxamento, você pode, ou caminhando, ou quando a gente está no carro fazendo o deslocamento, né? A gente pode ter a informação do livro num formato de audiobook gratuito. Isso está nas redes e eu disponibilizei lá no final. E eu vou aqui só resumir, tá? Pegar os principais pontos. Eu não passo aqui porque ele vai ficar com o áudio comprometido. Então, vamos ver aqui as ideias centrais do curso de Harvard, que virou um livro e que foi resumido nesse link que apareceu no slide passado e que vocês podem ter acesso ao livro completo. Só para vocês terem noção, eu estou pegando cada capítulo, eu estou lendo, estou fazendo uma ficha para poder ter a ideia central, porque assim, uma coisa é você receber informação, ela vai ficar na tua memória de trabalho. E ela não vai para a memória passiva. Então, assim, se você não usar essa informação, se você não repetir essa informação para você, ela vai passar porque ela vai dar espaço para uma outra informação. Por isso que a gente, como é um conteúdo tão rico, tão importante e que impacta tão diretamente na saúde, nos relacionamentos, no desempenho, vale a pena você ler, reler, fazer uma ficha para você ter as principais ideias, para aquilo ficar onde? Na tua memória passiva. Você ter acesso a essas informações, tanto da parte conceitual, como principalmente em cima das práticas, né? Do que eles estão oferecendo como as técnicas que você pode utilizar para aumentar, para tirar você desse nível de estresse, mesmo diante de circunstâncias muito desafiadoras, como a gente está vivendo agora, aumentando o teu grau de felicidade, ou uma maneira mais otimista, mais positiva, de maior enfrentamento, se a gente não quer usar essas palavras de positividade, né? Em relação ao que a gente está vivendo. Primeira coisa que o livro trata é aquele conceito padrão que a gente tinha de que só serei feliz se eu me formar. Quando eu tiver o carro, eu serei feliz. Então, o conceito de felicidade ligado à ideia de que eu preciso ser bem-sucedido primeiro para depois me sentir feliz. E isso foi revisto e esse paradigma caiu e ele foi modificado. O que eles comprovam em cima de várias pesquisas, né, é que primeiro vem a felicidade para depois a gente ser uma pessoa bem-sucedida, inclusive fazendo algumas avaliações com equipes de vendas, por exemplo, de contratar profissionais da área de vendas, mais com esse perfil otimista do que com um perfil de competência, avaliar o desempenho desses profissionais. No primeiro ano, tem até a MedLife que fez essa pesquisa, tem várias pesquisas, tá, gente? Esses vendedores com perfil mais otimista já deram resultados melhores e no segundo ano eles tiveram assim mais de 50% de aproveitamento em termos de desempenho em relação ao grupo que era um grupo competente da área de vendas, mas não tinha esse perfil tão otimista. Então, assim, vamos buscar entender esses fundamentos e as práticas para a gente aumentar a nossa felicidade. Com isso, a gente tem um ganho direto na saúde, nos relacionamentos e também no desempenho até profissional, ok? Até tem um artigo que eu vou depois incluir para vocês. É um artigo que fala sobre que felicidade traz lucro. Né? Tem como você mensurar o nível de lucratividade que você pode ter no seu negócio. E eu vou mostrar um caso prático aqui do Brasil, uma empresa brasileira, que o CEO fez esse trabalho e ele apresenta. Eu vou incluir isso no material de vocês. E aí, medo e coragem. Medo é uma emoção primária. Ela liga o estado de alerta, perigo, atenção, olha o que está acontecendo. É importante a gente estar atento para que a gente possa adquirir uma postura, uma atitude preventiva. Né? Então, a gente está realmente dentro de um ambiente vulnerável em relação à questão do coronavírus. Então, a gente precisa ter uma atenção. Mas
uma atenção produtiva, não é paralisante, porque dependendo do grau de medo das coisas que a gente começa a imaginar, e o medo, depois vem a ansiedade, depois vem o pânico, qual é a diferença? A intensidade. O pânico sempre acaba com a consequência de que eu vou morrer. Eu vou morrer. Tanto é que as pessoas que têm essa situação, né, vivem esse transtorno tão debilitante, elas vão acabar no hospital. E o lugar pior para a gente se apresentar hoje é dentro de um hospital. Se a gente puder preservar várias questões, a gente precisa estar cuidando dessa saúde mental para a gente estar aumentando o nosso nível de enfrentamento e evitando, principalmente, saindo dessa estatística de transtorno de ansiedade, que o Brasil, antes do coronavírus, já é o primeiro lugar no mundo. Né? E se a gente sabe como sair dessa estatística, se a gente não está nessa estatística, aquele outro movimento é a gente ajudar outras pessoas que possam sair também, que possam fazer essa travessia de uma forma mais a melhor, o maior bem-estar possível, mental, emocional, comportamental e também na questão mais dos relacionamentos. Então, como é que nós podemos usar? A gente pode usar a coragem. Coragem, segundo a Brené Brown, que é uma pesquisadora antropóloga que cuida muito da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é aquela quando as emoções estão muito, né? Raiva, medo. Então, ela diz que a gente tem que ter a coragem de ser quem a gente é. Coragem é uma definição para ela de fazer de todo o coração. Né? Fazer com tudo que tiver ao nosso alcance para a gente ter a sensação de que a gente está no comando daquilo que a gente pode controlar. E depois a gente aceita o que quer que venha, né? Para que a gente possa ter uma sensação de que também nós não controlamos tudo na vida. E a pessoa ansiosa, ela muitas vezes quer controlar o incontrolável. Ou ela fica sempre projetando, pode perder o jogo, pode empatar, pode ganhar. E fica sempre, e se eu perder? E se não der certo? E se acontecer comigo? E se eu morrer? Fica sempre nessa direção. Gente, mas e se você sair dessa? Se você aprender a se cuidar melhor, porque a gente vai sair dessa situação aprendendo muitas regras de convivência, regras de cuidados sanitários que a gente até já sabia, mas a gente agora tem um MBA, né, para poder utilizar isso, até porque a gente está tendo acesso a algumas pesquisas e a parte mesmo de infectologia é o primeiro no ranking no mundo. A gente não vê só morrer de corona, como o pessoal agora diretamente nas redes estão, né, bombando, nas mídias. O segundo lugar é de AIDS. Eu fiquei transtornada quando eu vi quantas mães morrem do parto. Se eu não me engano, é o terceiro maior índice de morte no planeta. Então, assim, eu tenho esse indicador, vou colocar também para vocês verem em tempo real as questões de saúde, tem vários indicadores aí, em tempo real, é bem interessante. Então, a gente está tendo acesso a informações que a gente não tinha para poder reeditar também a nossa forma de viver, de se cuidar, de se relacionar, né? Então, tem algumas coisas, assim, bem importantes. Treinar o otimismo é um exercício que nós podemos aprender sempre focando no que eu quero e o que eu tenho que fazer, né? Sem desconsiderar as situações que podem acontecer, mas sempre direcionando para aquilo que eu quero. E a persistência vem do otimismo, porque se eu sou uma pessoa que sou pessimista, eu até coloquei esse slide aqui, é uma brincadeira que eu vi no Facebook, a mesma viagem, né, dentro do mesmo transporte, uma pessoa que fica olhando para o lado escuro e a outra que quer olhar para a paisagem. Então, assim, é uma escolha, gente, é um modo de encarar a vida, é uma opção, é uma decisão que a gente toma e se a gente não sabe fazer, tem um livro do Martin Seligman, Aprenda a Ser Otimista, que eu tenho até em PDF gratuito, né, que eu vou compartilhar depois com vocês, tá? Também a gratidão e a generosidade. Ser grato está dentro daquela lista de coisas que a gente tem para agradecer, de reconhecer o que a gente já tem. Isso dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de, puxa, como eu já tenho coisas, e reconhecer isso aumenta o nosso enfrentamento, faz com que a gente acabe tendo uma sensação de até poder compartilhar com outras pessoas aquilo que já, né, de alguma forma, sobra para mim, vamos dizer assim. Conexão social, né? A gente está reeditando essas questões de como se conectar e quanto a conexão social faz falta para todos nós. Bons hábitos de higiene, bons hábitos mental,
os hábitos mentais, eu preciso selecionar a forma de pensar e o pensamento automático, não deixar ele ruminar, então fazer com que ele passe e aí, o melhor dos mundos, fazer com que a nossa tela mental ficasse esvaziada, para que a gente estivesse no aqui e agora, né, sem pensar no que já foi, sem pensar no que vem, mas aproveitando, degustando a cada minuto, cada momento das nossas vidas. E também a mente calma. A principal, hoje, prática para acalmar a mente, e isso eu escrevi num artigo chamado, que também está na nossa literatura e nas referências no final da apresentação, Google e Barcelona. Qual a lógica do sucesso? Os dois estão trabalhando, cada um na sua empresa, o aumento, o desenvolvimento da inteligência emocional. E a inteligência emocional é essa capacidade que a gente tem de organizar, de fazer a gestão da nossa forma de pensar, que vai impactar diretamente na nossa forma de sentir as nossas emoções e aparecer na nossa forma de realizar, na nossa execução, na parte que a gente faz acontecer. Então, assim, o Google, ele está usando como base do programa Busque Dentro de Você, a principal técnica para buscar o fundamento de atenção seletiva, né? Olhar para, e se não der certo, se não conseguir, vamos, e se der certo, o que eu quero que aconteça? A atenção seletiva é o primeiro movimento para conseguir o quê? Você aumentar o teu enfrentamento, se preparar para chegar lá e fazer acontecer. E a técnica básica que eles utilizam é a meditação ou mindfulness, né? Atenção seletiva. Então, assim, com base na meditação, 2 minutos. Eles têm uma prática, e até vou colocar aqui, ó. Olha só, o primeiro ponto aqui do trabalho, esse slide que eu tirei justamente do Busca Dentro de Você, que o livro apresenta a técnica, né? Primeiro, você define a tua intenção. Eu quero estar mais tranquilo, eu quero estar mais focado naquilo que eu quero estar mais ou tranquilo, eu quero estar mais ativo, porque eu vou dar um webinar. Você define a tua intenção, se posiciona de uma forma confortável com a coluna ereta, não precisa ser em lótus, né, nessa forma que os budistas, que os orientais utilizam. Foca a atenção na respiração, começa a prestar atenção na respiração com os olhos abertos, focados mais, né, no ângulo de 45, ou fechados, se você se sentir melhor. E aí, quem não tem muita prática com a meditação, os pensamentos automáticos vão começar a se apresentar. O que a gente faz? A gente observa esses pensamentos como se fossem nuvens. Calmamente, a gente volta a prestar atenção na respiração. Faz isso de uma forma generosa, sem autocrítica. E conforme a gente vai utilizando ou repetindo essa técnica diariamente, várias vezes por dia, né? Você coloca como se fosse assim, eu vou escovar os dentes todas as vezes que eu me alimentar. Então, eu vou praticar a técnica 2 minutos, que aqui eu estou disponibilizando esse link, que é a técnica 1 minuto. Porque 1 minuto, 2 minutos não faz muita diferença. O que é a proposta? É a gente aprender a técnica e em qualquer momento, então você está dormindo, não está conseguindo dormir, você pode aplicar. Você está recebendo uma informação muito que vai agitar muito você quer acalmar, você pode usar. Então, você pode usar em qualquer momento, tanto é que essa técnica 1 minuto, eles chamam como meditar em um momento. Por quê? Porque se aprender a técnica, você pode usar. E o que é o pulo do gato? É você repetir, você poder fazer essa técnica várias vezes por dia, durante 2 semanas. O seu cérebro já vai ter uma alteração na estrutura cerebral, e você vai ter uma condição de maior estabilidade, de estar no aqui e agora, lidando com as adversidades de uma forma muito mais equilibrada. No livro Busque Dentro de Você, lançado, escrito por Shade Meng Tan, ele é um engenheiro que foi trabalhando nessa área, né, de desenvolvimento, acabou sendo hoje o diretor de recursos humanos do Google, lançou esse curso há alguns anos atrás, eu imagino que tenha sido uns 5 anos atrás, sucesso absoluto. E nesse livro que ele lançou 2 anos atrás, registrando, né, como é feito o programa,
e os depoimentos dos executivos do Google, você vê o quanto as pessoas são beneficiadas. E para ele implantar isso, ele teve que justificar, comprovar para a empresa que aquilo dava lucratividade para a empresa também. E aí tem um TED.com, um TED Talks, que ele conta logo no início, ele define o que é felicidade, como é que ele apresentou, como é que ele negociou esse curso, e no final, a base da estrutura do curso. Mas até antes dele lançar o curso, ele ainda estava desenvolvendo, estava nos primeiros exercícios aí do curso, e agora no livro, mais recentemente, ele descreve isso. Isso foi algo tão impactante e os resultados foram tão bacanas que esse curso ele não faz parte mais do Google só. Ele tem hoje uma ONG que faz formação de multiplicadores do curso Busque Dentro de Você, e eu já vi pessoas anunciando esse curso aqui no Brasil. Tá? Mas é algo muito simples, se vocês pegarem um livro. Agora, qual é o ponto de partida? É começar com a meditação 1 minuto, você vai colocando isso na tua agenda, vai botando lá para lembrar na agenda, vai, depois de 2 semanas, começar a sentir efetivamente alguns benefícios. Você já sente benefício imediato, você já sente alguma coisinha interessante, dá uma baixada aí na frequência mental. E aí, você aderindo a essa prática, gente, não tem fim. Você vai ter um benefício pro resto da vida desses 3 níveis: saúde, relacionamento e desempenho. Tá aqui o link do como meditar em um momento. E aí, como é que a gente pode fazer para gerenciar o bem-estar mental? Aqui, agora, semana passada, eu tive acesso ao artigo do World Economic Forum. O World Economic Forum é uma reunião de cientistas, de futurólogos, tem artistas, tem representantes políticos do mundo inteiro, que se reúne todos os meses de janeiro em Davos. Ele é muito conhecido, esse encontro, e eles estão sempre atualizando informações e dando para nós uma base conceitual, algumas pesquisas que são bem bacanas como referência. E agora eles lançaram um artigo chamado Como Gerenciar o Bem-Estar Mental durante o Covid-19, onde eu destaquei aqui, primeiro, agradecer o que temos, olha, mais uma vez, alinhado com aquela coisa da felicidade que o livro Busque Dentro de Você, que o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz propõe. Conectar com entes queridos, vínculos afetivos. Vínculos afetivos são tão importantes que tem um estudo de Harvard, longitudinal, ele está no ar 75 anos, vai mudando os coordenadores e eles estão mantendo para ver o seguinte: o que faz as pessoas serem pessoas felizes, o que faz com que a gente consiga uma longevidade, uma qualidade de vida, né? Não só tempo de vida, mas a qualidade de vida. E as pesquisas sempre apontam a questão do relacionamento. Você ter relacionamentos, não quantidade, mas qualidade, vínculos afetivos bem estabelecidos. Eu vou colocar esse link também, porque é um TED.com que dá uma dica bem legal para que a gente não caia na armadilha de, porque a gente está isolado fisicamente, não se manter conectado emocionalmente, tá? Ajudar quem precisa, esse senso de altruísmo, o senso de empatia e de compaixão, que é o que o Shade Meng está no Google, o nome do TED.com dele é Compaixão no Google, né? Ele prega, também é algo muito favorável para a gente aumentar os nossos níveis de felicidade e bem-estar. E atenção às crianças e colaboradores, que é interessante que muitos pais estão hoje convivendo com crianças assim em lugares até pode ter até uma estrutura mais confortável, mas não é fácil, porque a criança tem uma dinâmica, uma energia. Paralelo a isso, muitos pais estão precisando produzir, eles estão em home office, né? Então eles estão realmente precisando criar ambientes, e aqui eles dão algumas dicas de como isso pode ser colocado. E eu recebi hoje um documento, eu vou ver como é que eu posso compartilhar com vocês, especialmente para as pessoas que querem dar um pouquinho mais de atenção, entender um pouco mais como fazer para lidar com esses ambientes mais onde as crianças estão inseridas também no dia a dia. Aí vamos entrar aqui numa entrevista que o velejador, que é o Beto Pandiani, há 2 semanas atrás, eu estava preparando o material da APAS,
E eu estava escutando a Rádio Jovem Pan, mas eu estava escutando assim, não estava prestando muita atenção. Eu vi um pedacinho, depois eu fui pesquisar. Ele dá uma entrevista de aproximadamente 30 minutos e eu tentei reduzir ou pensar as principais ideias, porque ele é um velejador, ele literalmente fica em travessias onde a incerteza, algumas questões de isolamento literalmente social, isolamento literalmente físico. Muitas vezes a tecnologia não está acessível quando eles estão em alto mar. E eu trouxe para cá algumas crenças, algumas aprendizagens do Beto, que são realmente pétalas de sabedoria. Começando com essa daqui, deixa eu só trazer para cá para a gente ter uma visão melhor. Nas travessias, temos que dar atenção à convivência. Até aí tudo bem, porque ele sempre faz, ele veleja com um companheiro, né? Mas ele chama atenção à convivência consigo, né? Você aprender, nós somos o nosso maior, a pessoa que mais está com a gente, né? O maior companheiro, vamos dizer, companheira, 24 horas por dia. Imagina se eu sou uma pessoa depressiva, se eu sou uma pessoa ansiosa, como é que eu vou me aguentar? E ele chama atenção para essa questão de você ter uma atenção à convivência, primeiro consigo. Eu até me lembrei daquela coisa da máscara dentro do avião. Bota a máscara primeiro em você, para depois você poder ajudar outras pessoas. E com as outras pessoas, a dica que ele dá, uma dica valiosa, é a gente aprender a negociar espaço, negociar recursos, tudo que a gente puder botar numa negociação, né, de trabalho. Eu até lembro assim, quando a gente está dentro de uma equipe de futebol, que são 30 aproximadamente atletas, mais uns 20 da comissão técnica, são pessoas muito diferentes entre si. Então, assim, se não estabelecer regras de convívio, gente, não funciona. Então, assim, negociar significa estabelecer, vamos combinar. Vamos combinar, hashtag vamos combinar. É por aí que a gente tem que praticamente estabelecer para poder criar ambientes mais saudáveis aí na nossa travessia. Nas travessias, precisamos diminuir riscos com atitudes preventivas, especialmente nós que estamos vivendo e temos que ter aí, várias são as fontes que nos ensinam procedimentos básicos, e a gente precisa ver o seguinte: que procedimento a mais? Os procedimentos básicos que eu tinha quando saía, máscara, tudo isso, eu até coloco pano, parece uma óculos, ninguém me reconhece quando eu estou no supermercado, mas eu não tinha uma atitude preventiva, que é cuidar com o sapato, de higienizar o sapato, né? Então, ou até deixar o sapato lá fora e depois entrar. Então, assim, onde a gente pode aprimorar as nossas atitudes preventivas para a gente fazer essa travessia e o primeiro objetivo é sair com saúde dessa situação como um todo. Frente às incertezas, né, do tempo que a travessia vai durar, e nós não sabemos, principalmente aqui em São Paulo, quando é que nós vamos sair dessa situação, e as projeções em termos de prevenção do sistema de saúde é para 8 meses, gente. Eu não sei como é que a gente... Então, a gente tem que cuidar não ter o quê? É melhor não criar expectativas. Entrar na rotina e se adaptar, porque é algo que a gente não tem muito controle. Ou a gente pode flexibilizar, que a gente agora... pode dar uma saída para fazer um Cooper, para fazer uma corrida? Pode, desde que a gente não, né, tenha um contato físico com outras pessoas, que a gente tenha a prevenção da máscara, isso dito pelo próprio ministro da Saúde. Agora, todas as... pode, não pode, a gente tem que ver qual é as determinações que a gente tem aí legais para a gente poder estar dentro das regras do jogo. A quarta lição é que nas travessias olhamos o horizonte e a sensação é de que não existe chegada, aquela coisa, né? Quem está dentro de um barco, de um veleiro, e você não, no mar besta, você não vê aonde vai chegar, onde está o final dessa história. Isso também nós estamos vivendo. A rotina do que tem que ser feito nos mantém avançando. Então, assim, a gente bota um checklist de coisas que a gente tem que fazer hoje. Ok. Quando a gente faz, a sensação é de que a gente cumpriu com aquela parte da travessia. Então, dá uma sensação de foco de atenção no que tem que ser feito e, basicamente, a noção de que a gente está avançando porque a gente está fazendo o que tem que ser feito. Nas travessias, que é a quinta lição, é importante nos apegar e trabalhar no que temos certeza e que depende de nós. Bem-estar, equilíbrio emocional. O maior investimento que nós podemos fazer atualmente, gente,
Bem-estar, que é aquela questão que a gente vem trabalhando de como eu posso sair desse nível de estresse e aumentar o meu nível de felicidade, e algumas dicas preciosas aí, desde o trabalho do Viktor Frankl, né, que ele foca uma coisa importante que a gente tem para fazer no futuro, passando aí pela dica do Abílio Diniz, que vai passar, passando pela questão de você acreditar, né, e aceitar, porque aceitar vai doer menos e a gente vai focar no que a gente pode fazer. Então, e buscar esse equilíbrio emocional diante das circunstâncias. Isso é possível, o equilíbrio emocional é um estado mental, é um modo de encarar a vida. O que é a depressão? É um estado mental, é algo que me coloca numa condição de incapacidade de lidar com a situação. Eu me sinto uma pessoa desempoderada, porque eu me sinto uma pessoa refém daquela circunstância, né? Então, ninguém precisa ficar refém da circunstância. A gente pode ver como pode encarar essa circunstância e aumentar o enfrentamento. Aí a sexta lição no isolamento, podemos selecionar as notícias negativas. Gente, tem que selecionar as fontes. Não, tem muito lixo hoje nas redes sociais, muito lixo na mídia, comprometida em colocar pânico para desestabilizar governos. Gente, tem muito lixo. Primeira coisa, filtro. Olha essa mensagem. Mandam para mim direto, é mensagem, é WhatsApp. Eu olho a fonte. Não veio com fonte? Deleta. Já estou até dando um toque. Mas não vou me alimentar de coisas que não me interessam, que não é de uma fonte fidedigna. Então, assim, quais são as principais fontes? O World Economic Forum, né? O Ministério da Saúde agora está dando algumas informações interessantes. Eu consegui um site hoje que, em tempo real, eu vou compartilhar com vocês, é muito interessante. Não tem político, não tem para cá nem para lá. É uma coisa bem de informação. E você ter o seu critério de fazer um senso crítico, criar a sua visão do que está acontecendo e um posicionamento mais racional. Então, assim, até para a gente escrever um artigo, a gente tem que ser seletivo em relação às fontes que a gente está utilizando. Imagina num momento como esse, que está um zum danado, vem um monte de lixo, olha só, com a incerteza do que está acontecendo e com uma situação real de perigo de saúde pública. Pronto. O inferno pode se estabelecer em 2 minutos se a gente não criar mecanismos, e o primeiro deles ser seletivo aí em relação às informações, criar um ambiente para você poder, aqui também na próxima ele falar sobre isso, imagine sempre que é uma travessia, vai passar. É como um treino para a gente fortalecer o bom humor, criatividade, senso de coletividade, e uma equipe boa em quem confiamos. Então, na realidade, eu até faço um pouco daquela coisa de... Eu olho uma coisa engraçada, porque o brasileiro tem uma capacidade criativa que é fantástica, né? Então, de vez em quando, eu vou selecionando, é uma chargezinha, é um videozinho, é uma musicazinha, para quebrar um pouco, e aí a gente compartilha no grupo, nosso grupo familiar tem um tom de bom humor bem bacana, sabe? Crítico também, de informação também, mas a gente está sempre procurando dar uma quebrada ali, alimentando com alguma coisa de bom humor e criatividade. Numa travessia longa, sem marcações, que é o que acontece muitas vezes com eles, colocamos, e está acontecendo com a gente, colocamos no GPS alguns pontos. Por exemplo, pronto, já cumprimos a primeira semana, vamos comemorar. Ou hoje foi um dia em que o Brasil teve menos casos, aí vamos comemorar. Quer dizer, na realidade, criar mecanismos de comemoração para que a gente possa ter essas marcações, né, que eles chamam de pontos de GPS, como um incentivo mental. Isso também alimenta muito mentalmente o nosso emocional, porque é a mente que define, dependendo de o que você deixa passar. Filme de terror não tem como ter emocional de alegria, gente. Eu preciso arranjar um jeito de virar essa chave. E eu preciso aprender a fazer essa virada de chave, fica a dica, hashtag virada de chave, aprendendo porque é de dentro para fora. Eu não consigo, eu te ensino a fazer, mas na hora de fazer é você que tem que fazer. Eu te ensino a técnica da meditação 1 minuto, mas você vai aprender, vai exercitar e vai colocar na tua agenda. Então, se você coloca disciplinarmente na tua agenda, o benefício ele virá. Porque é comprovado cientificamente as coisas que eu tenho passado para vocês. Eu acabei selecionando coisas muito pontuais, mas coisas que realmente podem fazer a diferença
desse momento que a gente está e no tempo que a gente tem aqui para conversar. E quando sairmos dessa travessia, vamos olhar outras pessoas de maneira diferente, com maior generosidade. Acho que nós já estamos fazendo isso, né? Tem pessoas que já estão tirando o aprendizado, já estão vivendo essa nova forma de enxergar o planeta como um grande ser vivo e nós todos conectados, e como que a gente pode praticar, compartilhar esse que eu acredito que seja uma das maiores virtudes de um ser humano. Inclusive, a generosidade é uma virtude que eu aprendi com meu pai. Eu perdi meu pai e eu não perdi a minha prática da generosidade, e cada vez que eu exercitar a generosidade, eu estou mantendo ele vivo dentro do meu coração, da minha mente, nas minhas células, e eu continuar conectado com ele de uma maneira que eu possa sempre me lembrar daquilo que ele me ensinou, que eu possa estar passando para outras pessoas, praticando e passando para outras pessoas para mantê-lo vivo dentro de mim, né? E quando sairmos dessa travessia, que é a 10ª lição, vamos aprender a olhar a vida de maneira diferente, dando muito mais valor às pessoas, com maior senso de comunidade. Isso aqui é um ganho que não tem como a gente não agradecer por estar vivendo isso. Já é um aprendizado assim, e agradecendo por tudo que a gente tem, né? O que a gente já tem, já dispõe, já está mais do que suficiente a nosso alcance para a gente viver como uma pessoa mais feliz, ou uma pessoa mais agradecida, uma pessoa que pode enfrentar fazer essa travessia, enfrentando esses desafios e saindo pessoas melhores e pessoas mais profissionalmente competentes. Então, assim, a gente começou com aquela ideia. Imagine que você pode... Imagine uma travessia, que você vai, né, ser convocado para uma travessia, você já está dentro dessa travessia. Agora imagine o que você pode fazer... Vou tirar daqui só para vocês terem uma visão. Para sobreviver. O que você tem para fazer para sobreviver? Para tentar ajudar. O que você tem que você pode ajudar? Eu vejo as pessoas fazendo máscaras, eu vejo as pessoas fazendo webinar, eu vejo as pessoas... O que você tem que você já pode fazer para ajudar? E o que você pode aprender para sair uma pessoa melhor, um profissional mais competente? E aí, voltando à frase do Dr. Viktor Frankl, pessoas que têm algo importante a realizar no futuro, e esse futuro nos aguarda, passam a dar significado ao sofrimento, aumentando a capacidade de enfrentamento e sobrevivência, mesmo nas condições mais adversas, como um campo de concentração. Então, eu termino essa primeira parte fazendo essa explanação, compartilhando com vocês alguns, por exemplo, o resumo do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que dá uma noção geral do curso lá de Harvard, o audiobook, né? A meditação 1 minuto, que é o link, o Beto Pandiani, que ele dá a entrevista para a Rádio Jovem Pan, a entrevista completa está aqui também, foi dada agora, dia 26 de março. Felicidade e Sucesso é um artigo que eu escrevi, né, para mostrar um pouco, um resumo praticamente desse livro do Jeito Harvard de Ser Feliz. Um filmezinho pequeno, uma entrevista sobre felicidade e estresse, uma entrevista com um médico argentino, Dr. Rossetti. É muito interessante. Ele está em espanhol, mas dá para a gente escutar, entender, porque está sendo descrito lá alguns pontos principais. Qual o segredo do sucesso? É um artigo que fala a respeito dos conteúdos, né, da felicidade. Google e Barcelona, qual é a lógica do sucesso? Como ajudar colaboradores depressivos. Eu também coloquei esse artigo porque eu acho que pode contribuir. Um artigo sobre inteligência emocional, arquitetura do amor, para a gente poder investir nos nossos relacionamentos conjugais, que nesse momento precisam de atenção especial. Aí tem algumas coisas aqui, como 14 maneiras de proteger a sua saúde mental. Esse 14 maneiras de proteger a sua saúde mental em pandemia, de acordo com o Public Health England, aqui no final dessa apresentação, como eu fiz um resumo para mim, eu incluí esse resumo, então já está lá os 14 diretos, né, para vocês terem uma entrevista maravilhosa com o Dr. Frederico Porto. Ele, por acaso, é filho do Dr. Lai Ribeiro e fala a respeito da crise ética que vive a liderança hoje. É fantástico para vocês entenderem, para eu entender
e agora, se vocês quiserem ter acesso a esse material, para vocês entenderem por que, né, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e a crise ética que a liderança está vivendo atualmente. O Dr. Shaw Achor, é um jeito rápido de ser feliz, tem um TED.com que eu coloquei aqui também, incluí, e o Dr. Robert Steinberg, que é o que é feito de uma vida, o que é feito uma vida feliz. Aquele TED.com que fala daquele estudo de 75 anos. Esse material está à disposição, é só clicar e mandar, né? Tem aqui também os meus contatos. E aqui o resumo daquele artigo do World Economic Forum, como gerenciar o bem-estar mental durante o Covid, e as 14 maneiras de proteger sua saúde mental na pandemia, de acordo com essa referência maravilhosa que a gente tem aqui. Então, eu gostaria de abrir aqui para as perguntas, voltar aqui para a nossa tela, e abrir para perguntas significa como que a gente pode dar luz em algum ponto que para você pode estar fazendo a diferença aí nesse momento, né? Quem quer começar? Aí é só abrir o áudio, que aí eu já acompanho o raciocínio de vocês. Suzy, boa tarde. Sandra? Isso. Pode falar. Eu quero fazer uma pergunta. Primeiramente, agradecer pelo espaço. Eu sou tia do José Roberto, ele me convidou. Eu gostei bastante, então queria primeiramente agradecer. Obrigada Tá? você pela confiança e pelo Beto pela indicação, né, Beto? Muito bom, Sandra. Pode fazer a sua pergunta. Tá bom, eu entrei 15 minutinhos, estava numa reunião. Nesse momento, eu trabalho no varejo, então a gente está de portas abertas, né? Eu não estou em casa, mas você falou de memória passiva. E eu queria trazer um pouquinho isso para a minha realidade. Porque hoje a gente cobra muito meta, né? A gente cobra muito meta, tem metas de quebras por dia. A minha dúvida não sei se existe, mas qual é a recorrência que eu tenho que ter para marcar isso na cabeça do meu time? Porque ele tem uma meta para entregar. Eu tenho que cobrar isso todos os dias, uma vez por semana, para ir para essa memória passiva que você comentou? Eu queria entender um pouquinho desse ponto. Ótima pergunta, porque nós temos que criar mecanismos especialmente mecanismos visuais, que possa lembrar ele. Por exemplo, como é que eu vou aprender a tomar água todo dia em horários diferentes? Eu coloco post-it, eu coloco lembretes na minha agenda para sinalizar. Então, assim, a gente precisa criar primeiro a rotina, porque se a pessoa não tem a rotina de estar conectado com essa meta, eu me lembrei agora também do nadador César Cielo. Se vocês prestarem atenção em algumas matérias antigas que falavam sobre ele, no quarto dele tinha um cartaz com a meta que ele queria alcançar por competição. Então, assim, na realidade, nós temos que criar mecanismos, isso pode ser de lembrança, para que a pessoa esteja sempre conectada com aquela meta. Mas, ludicamente falando, cobrar é algo que seria a última alternativa. Porque cobrar é aquela imposição. Ela não fez, então eu cobro. Não, eu preciso ludicamente criar situações em que as pessoas estejam, inclusive assim, quem está atingindo aquela meta, aparecer para as pessoas verem de alguma forma. Tem empresas que utilizam, por exemplo, sinos que batem lá, blá, 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 quando alguém atingir uma meta. Quer dizer, criar marcadores onde você, ludicamente, de preferência, possa estimular e isso começar a entrar numa rotina. Depois de um certo tempo, a gente costuma dizer, depois de 2 semanas que você bateu naquilo lá, ou estimulou aquela marcação mais lúdica, as pessoas acabam entrando. E se for lúdico, elas entram e praticamente não saem. Faz sentido, Sandra? Faz sentido, sim. A gente se cobra muito, né? E como você colocou, às vezes são tantas coisas no dia a dia que a gente só lembra da cobrança. E aí o meu ponto eu tenho que participar junto com eles, né? Para que a cobrança, como você colocou, seja a última coisa. E a gente não, a gente só quer cobrar, né? Então é mais fácil, cobrar não entregou, eu vou cobrar. E aí essa cobrança, eu estou me cobrando de estar fazendo essa cobrança, entendeu? Sim. Então eu queria como eu consigo chegar para que ele consiga entregar essa quebra para mim, essa meta para mim, sem eu precisar cobrar, Uhum. né? Que seja naturalmente no dia a dia dele.
Inclusive, você pode criar uma reuniãozinha e perguntar isso para eles. Como que a gente pode fazer para a gente lembrar ou o que que faz com que a gente lembre de estar sempre conectado com as nossas metas? Ou seja, você não precisa bolar sempre as questões de como fazer essas marcações sozinha. Você pode envolver o teu time, e se as ideias vierem desse time e vocês implementarem a partir do time, a adesão fica muito mais fácil, fica muito mais efetiva, entendeu? Sim, entendi. Eles comprar a ideia junto comigo, né? Tá ótimo, Exatamente. Suzy. Muito Exatamente. obrigada, viu? Imagina, eu vou ficar com isso na minha mente, se eu tiver alguma coisa a mais, como eu vou fazer esse material para o dia 14, visando uma turma da APAS, né, que são os... Você é da APAS? Na realidade, não, mas é quase o mesmo ramo. Eu Ah, sou tá. do Big, do varejo, do Walmart, Então, eu que vou foi fazer vendido. um webinar para eles dia 14 e eu vou incluir algumas questões mais ligadas a essa coisa da linha de frente. Então, depois que tiver esse material pronto, eu posso te encaminhar, tudo bem? Ah, bacana. Muito obrigada. Eu aguardo. Tudo bem. Ô, Alguém tem uma Suzy, pergunta? Diga, Michele. dentro do que ela comentou aí sobre as metas, quando a gente não alcança as metas diárias, a gente pode colocar como pendência também, né? Porque eu estou levando para o esporte, né? A gente tem a nossa meta, igual nesse período que a gente está passando, que a gente não vai deixar de tê-las. Só que agora a gente está pegando o quê? Quais as pendências que eu tenho para essa meta ser mais efetiva? O que eu preciso fazer agora? Ah, focar na fisioterapia. Porque eu focando na fisioterapia, eu ficando melhor ainda. Quando voltar, eu vou pegar as minhas metas e seguir em frente, né? Que vão ser novos calendários, vai ser uma confusão, a gente sabe, mas isso aí a gente não controla. A Isso. gente tem que fazer dentro do que a gente controla, dentro das metas. Tem um sentido isso? Tem, e eu vou só destacar uma pergunta de US$ 1 milhão, tá? Que é assim, ó, quando a gente não atinge uma meta, tá pressuposto que a gente tinha meta e a gente tá, por algum motivo, não atingindo essa meta. Então, qual que é a pergunta de US$ 1 milhão? Para poder situar o que está dificultando. O que te impediu de atingir essa meta? Eu preciso saber essa resposta. Porque para uns vai ser a fisioterapia, para outros vai ser a qualidade do adversário, porque a gente pode perder uma meta pela qualidade do adversário que a gente está competindo. Pode ser por um não engajamento com treinamento de alto rendimento para ter uma alta competição. Então, assim, para a gente poder ajustar o que tem que ser feito para que a meta seja continuamente sendo perseguida, eu preciso entender o que te impede. Essa é a pergunta. O que está me impedindo de chegar lá? E o que está me impedindo é o ponto de ajuste que a gente tem que praticar. Faz sentido? Ok. Mais uma perguntinha, gente? É isso? Bom, eu espero ter deixado aqui uma provocação, uma reflexão, mostrado alguns pontos de ajustes que a gente pode fazer para consumo próprio, aumentar o nosso nível de felicidade com uma base conceitual que dá para aprofundar, porque eu deixei bastante referências aí. Bastante não, poucas referências, mas boas referências. Se vocês pegarem o audiobook do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz e dar uma destrinchada, ficar com ele ali, passando aquelas informações, passando aquelas dicas, é um MBA sobre felicidade, tá? E espero encontrar vocês em outras oportunidades. Agradeço pela confiança, por ter, né, deixado uma outra agenda para estar aqui com a gente. E ao final, aqui terminando, eu vou mandar esse e-mail para que vocês possam ter todos os slides e as referências de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui a mais, alguma coisa a mais. Obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês e maravilhoso estar recebendo esses feedbacks aqui. Tudo bem? Ari, querida, Júlia, Sandra. Gente, um beijo grande. O Beto, estamos aí com a Rose. Obrigado mais uma vez. E
Nos vemos aí nos nossos próximos capítulos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho e até mais. Tchau!